Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. São José, Rogai por nós. leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. Porque como o corpo é um todo, tendo muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Em um só Espírito fomos batizados todos nós para formar um só corpo, judeus ou gregos, escravos ou livres, e todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Assim, o corpo não consiste em um só membro, mas em muitos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Podemos sentar um instante. Então, hoje nós estamos realizando este painel pastoral. É uma oportunidade de vocês, crismandos, têm de conhecer um pouco mais os nossos trabalhos pastorais, conhecer os nossos movimentos. É algo que é de suma importância para a vida da igreja. Nós ouvimos na leitura de São Paulo aos Coríntios que o apóstolo tem a imagem da igreja como este corpo formado por muitos membros. Quando um membro do corpo não está bem, todo o corpo padece, não é verdade? Quando a gente está com uma dor de barriga, é como se você tivesse o corpo todo com aquela dor ali. Se a minha cabeça está doendo, está tudo péssimo em mim. Se o meu pé machucou, também acontece da mesma forma. Por quê? Estamos todos interligados, como um único corpo. Por isso que o apóstolo São Paulo traz essa imagem do corpo. O que isso tem a ver com a nossa realidade pastoral? O que acontece? Na igreja, tem muitas pessoas que apenas participam da missa, e às vezes acham que estão fazendo um favor muito grande, sem falar daqueles que nem a missa vêm, e às vezes dizem que é católico. Por falar nisso, até aproveito para chamar a atenção de alguns, porque embora estejam nesse processo da crisma, alguns rostos eu não tenho visto nas missas de domingo. Tem algumas paróquias aí na diocese que os crismandos têm uma carteirinha que eles têm que assinar para que possa de fato fazer a crisma no final do ano. Eu particularmente não sou adepto desse sistema, porque eu acho que a missa não pode ser uma obrigação imposta por ninguém. Acredito que todos que estejam aqui percorrendo esse itinerário estejam em total liberdade. Ninguém pode receber o sacramento da crisma forçado. Ninguém pode receber o sacramento de qualquer jeito. Ou você quer e assume a responsabilidade, ou é melhor não continuar. De que adianta a pessoa vem toda segunda-feira, participa de uma palestra ou outra, mas não tem essa preocupação com essa mudança de vida, com esse engajamento? Alguma coisa está errada. Ao mesmo tempo que não pode ser uma imposição, é na liberdade. Mas se você quer, assuma a responsabilidade. O que nós não queremos é brincar com os sacramentos. Falar assim, eu vou fazer de qualquer maneira, porque é uma questão cultural, é uma questão social.
Nós não podemos transformar o sacramento num evento social, num evento natural. Se não estiver ali, né, o sobrenatural, a graça, não tem razão de ser. E aí a gente questiona, cadê o povo da crise também nas missas de domingo? Muitos aqui participam, todos os domingos estão, mas alguns eu não vejo. Se está indo em outro lugar, não sei, mas e nem posso julgar, fica na consciência de cada um. Agora, a partir do momento que a gente assume esse compromisso, tem que crescer em nós. E por que eu estou falando isso? A igreja como um corpo, uma parte que está fraca, faz com que todo o corpo padeça. Nós temos na nossa comunidade diversas pastorais em movimentos, e vocês podem reparar, são sempre os poucos e os mesmos. Se perguntar esse grupo que está aqui na frente, né, a quantidade de função que eles têm na igreja são múltiplas. O Antônio, então, vai parar até lá na Mangueira para ajudar lá. Aqui tem gente que atende na Santa Maria, percorre essas capelas da paróquia toda. Estão também totalmente sobrecarregados. Se for olhar ali o Edinho, hoje ele está com a camisa de um pai de São José, mas é da pastoral da acolhida, é da pastoral familiar, ajuda lá também no Mato Branco, e vai começar pelas catequistas de vocês também, né? Os mesmos rostos que a gente vê na catequese infantil, os que estão aqui também dedicando alguma coisa para que vocês pudessem ter acesso a isso. Agora, por que tantas pessoas ficam sobrecarregadas? Porque muitos não se importam. Essa que é a verdade. Muitos não se importam se o nosso município está sendo evangelizado ou se não está, acabam gerando um comodismo. E uma coisa que eu reflito muito sobre isso, um problema que nós enfrentamos na nossa contemporaneidade, é que nós esquecemos o mandamento supremo: amar a Deus acima de tudo. Qualquer pessoa que você perguntar, você ama a Deus acima de tudo? A pessoa fala, não, claro, eu amo a Deus acima de tudo. Mas naquele dia eu estou em casa, chegou uma visita, não vou mais à missa porque chegou alguém lá em casa. Ou seja, primeiro a visita, depois Deus. Deus te chama para um trabalho pastoral, para estar ajudando, né, na expansão do seu reino, porque o trabalho pastoral é um trabalho para Cristo, é um trabalho para o Evangelho. Eu não tenho tempo, eu não posso. Por quê? Porque eu tenho que terminar de assistir aquela série, porque eu tenho que estar no Instagram. Falar nisso, quem gosta do Instagram tem a Pascom, né? Isso não é desculpa. E tem tantas outras formas, né, da gente às vezes estar procrastinando o nosso sim a algo que Deus pede. E às vezes nós não conhecemos a fundo as realidades da igreja. Por que a gente não conhece? Porque às vezes a gente está um pouco mais distante. Ali participa da missa, vê um ou outro que está com essa camisa, mas não conhece a fundo. Então hoje tem essa oportunidade, né? Alguns membros de pastorais e movimentos vieram para estar falando um pouco com vocês acerca da espiritualidade, acerca daquela pastoral, para que assim vocês possam, nesse período, até o final do ano, estar fazendo esse estágio pastoral. Como eu disse e reitero desde o início, ninguém é obrigado a receber o sacramento da crisma, mas pressupõe a recepção desse sacramento também como uma maturidade cristã. Como que pode um cristão maduro
não se importar em fazer algo pela sua comunidade? Como que pode um cristão maduro não ter consciência de que nós somos um corpo e que às vezes a ausência de uns membros faz com que o corpo todo padece? Então, nós precisamos, nesse sentido, fazer diferença. Então, hoje nós vamos apresentar essa proposta para vocês, onde cada integrante das nossas pastorais e movimentos vai estar passando para vocês, são diversas formas, como disse, algumas outras nós não temos ainda por falta de capacidade, mas um dia teremos. Existem muitas pastorais que nós poderíamos ter na nossa paróquia, ajudando outras realidades, e nós não temos por falta de membros. Então, hoje eles vão estar apresentando para vocês essa realidade, e uma coisa que eu conversava muito com a coordenadora, a participação nessas pastorais e movimentos fica a critério de cada um de vocês, aquilo que vocês escolherem. Agora, quem de fato não estiver engajado nessas pastorais, no final do ano não vai crismar, porque não tem condições da gente fazer uma espécie de teatro. A pessoa está ali, de qualquer jeito, não se engaja, não prioriza as coisas de Deus e ao mesmo tempo quer receber o sacramento da Crisma. Eu sinceramente não me preocupo com o número, nunca me preocupei. Hoje mesmo fiz uma celebração aqui para 2 crianças da catequese. Se 2, 3 pessoas engajadas crismarem lá no final do ano, por mim está tranquilo, desde que aquelas 3 pessoas estejam ali conscientes e que de fato priorizem as coisas de Deus. Para mim o que mais importa é isso, até porque os nossos poucos agentes pastorais e movimentos que nós temos aqui na paróquia, podem reparar que são pessoas que priorizam muita obra, às vezes em detrimento da sua própria vida. Poderiam estar em muitos outros lugares, mas se dedicam muito tempo para estar aqui fazendo algo pela igreja. Não quer dizer que você tem que viver uma vida como se fosse uma freira, ou um padre. A gente sabe que isso é uma vocação especial, diferente. É para isso mesmo, o padre vive a sua vida toda para isso. Agora, será que nem um pouquinho do seu tempo você pode oferecer a Deus para trabalhar em alguma coisa na igreja? Mínimo que seja. E em diversas pastorais e movimentos, há várias formas de ajudar, várias formas. Eu não gosto muito da espiritualidade da renovação carismática. Temos outros grupos que você pode estar inserido. Eu prefiro ajudar os mais pobres. Tem a pastoral bom samaritano. Eu prefiro ajudar no apostolado da oração. Sim. Eu prefiro ajudar lá na pastoral da acolhida. Ótimo. Existem várias formas diferentes de ajudar de acordo com aquilo que você mais se adapta. Eu quero fazer a leitura na missa. Tem também um grupo que faz isso. Então, assim, são múltiplas maneiras da gente poder estar ajudando em alguma coisa. Se cada um fizer um pouquinho, tenho certeza que a gente consegue crescer muito mais. No ano passado, só para vocês terem ideia, tivemos 80 crismandos. Sabe quantos que voltaram? Chuta. De 80, quantos que voltaram? 10? Quem dera. 8 crismandos que voltaram.
depois para as pastorais, né? E é errando que se aprende. Nós erramos no ano passado porque não fizemos o que nós estamos fazendo hoje, mas esse ano vai ser diferente. Como disse, se 8 pessoas estiverem lá, crismando, ótimo. Se 8 pessoas estiverem lá e estiverem engajadas, agora e os outros? Onde é que estão? Tem uma passagem do Evangelho que Jesus cura 10 leprosos. Só um voltou para agradecer. E Jesus perguntou: e os outros? Onde é que estão? A gente recebe as graças de Deus, né? E depois a gente não volta para trabalhar para a obra, para estar fazendo algo. Então, há uma necessidade. Como disse, em relação às pastorais, ninguém é obrigado a assumir aquela outra pastoral. Você pode escolher o que você quiser. Fica a escolha sua. É você que decide. Mas a gente vai estar nesse processo, fazendo esse estágio. Tá bom? Alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Ficou bem claro? Agora então, Alexandre, pode falar. Oi? O quê? Aí fala com o padre. Deixa eu porque se é uma coisa que eu tenho prezado muito nessa igreja, eu falo para vocês, eu não quero nenhuma pastoral, nenhum movimento, como se fosse o clube do bolinho. Aqui tem um clubinho, ninguém entra, ninguém sai. Só estamos formados. Não, a gente tira quem está fechando tudo. Você pode ficar tranquilo. Mas todas as pastorais e movimentos estão abertos para todo mundo, né? A igreja é para todos. E agora então vamos chamar o pessoal para começar, né? Eles vão estar falando cada um da sua realidade. E no final de tudo da apresentação, aí vocês vão escolher o que vocês de fato querem integrar, né? Fazendo esse estágio pastoral, né? Até o final do ano. Boa noite a todos, né? Para quem não me conhece, eu sou o Thiago. Eu estive aqui, mais uma vez, né, fazendo um convite para restaurar um pouco mais de um mês atrás, não sei se vocês lembram. Eu estou na coordenação do grupo de oração Jovens Restaurados, nesse período de 2022-2023. O grupo de oração Jovens Restaurados faz parte da Renovação Carismática Católica, movimento esse, né, que tem como missão levar a experiência de Pentecostes a toda a comunidade. Vou falar um pouco sobre a estrutura do nosso grupo, né? Nos reunimos, o nosso grupo de oração reúne aos domingos, às 17h30, para toda a comunidade. Durante a semana, a gente tem uma reunião com os servos do grupo, né, que é chamado de núcleo. Nessa reunião, todos os servos do grupo de oração rezam, escutam o Senhor e fazem o discernimento de um tema para o grupo seguinte, no caso, o grupo domingo, às 17h30. Nós organizamos vários encontros, né, durante o ano, 2 encontros, o Restaurar Jovem, sempre no meio do ano, e o Retiro de Carnaval, né, por causa da pandemia, a gente está um pouco parado, mas se Deus quiser, o ano que vem a gente está de volta. Temos também a missão Reconstrói, essa missão que sai em todas as comunidades, levando essa experiência que a gente participa aqui na paróquia. Tem muitas comunidades que não têm condição de vir, então a gente passa por todas as comunidades da nossa paróquia, levando essas experiências. E para a gente apresentar, né, um pouco o nosso grupo, nós temos que também apresentar a nossa identidade, que é a Renovação Carismática Católica. Então eu vou estar passando agora para o Luiz falar um pouco também. Só para quem está com dúvida em relação a essa folha em branco, é para vocês escreverem caso tenha alguma dúvida sobre alguma pastoral enquanto eles forem falando. A Grazi vai distribuir a caneta aí para vocês, tá bom? Então, se tiver alguma dúvida em relação a algum movimento, alguma pastoral, anota e depois a gente tira essa dúvida. Boa noite.
gente falar em missão, a gente tem uma missão agora, que é construir lá no Barro Branco, está marcado para 19, a gente vai sair daqui correndo e para o Barro Branco, e durante o decorrer do ano a gente vai estar visitando todas as comunidades, Campeocó, ainda recebeu, se Deus quiser, até o final do ano, a gente vai estar recebendo, visitando todas as comunidades. E dentro dessa missão, a gente queria mostrar para vocês hoje, que às vezes nós, como o padre falava sobre a importância de engajar na pastoral, e às vezes a gente fica de fora apontando o dedo aquelas pessoas que estão servindo a igreja, falam assim, eu não vou na igreja, não vou em tal movimento, não participo em tal pastoral, porque a gente cria vários preconceitos sobre a pastoral, sobre o movimento. Então, essa música que a gente é tema da nossa missão, eu queria que você prestasse bastante atenção na letra dela, que ela mostra isso para nós, que eu e você temos que ser a igreja que nós queremos ver. Isso começa conosco. Então eu queria convidar você a ficar de pé, se você puder ficar de pé, para junto conosco fazer dessa música a sua oração. Presta bastante atenção na letra, porque você presta bastante atenção na letra. Preciso voltar àquele lugar onde eu encontrei o teu amor. Preciso voltar àquele lugar onde eu ouvi a tua voz me dizendo: seja a igreja que você quer ver, seja minha luz na escuridão. Eu te elejo, eu te levanto, seja meu sonho nessa geração. Vem e reconstrói a tua igreja, levanta o santuário da ruína que sobrou de nós. Vem e reconstrói a tua igreja, levanta o santuário da ruína que sobrou de nós. Essa música representa um pedido que Jesus fez a São Francisco de Assis. Francisco, vai e reconstrói a minha igreja. E a música vem dizendo que a reconstrução da nossa igreja depende de cada um de nós. Eu queria dizer para você que o grupo de oração Jovem Restaurado, como todas as outras pastorais da igreja, graças a Deus a nossa igreja, poucos membros, alguns com poucos membros, mas tem bastante pastorais que realmente estende a mão para pedir ajuda, pedindo realmente, vem cá, a gente precisa de você. É aberta a toda a igreja. E dizendo para você que o grupo de oração Jovem Restaurado é uma família. E então eu queria, a gente encerra esse momento aqui fazendo um convite para você, a você fazer parte dessa família Jovem Restaurados. Não independe da sua idade, tia Aurinha. Brinquei com a tia Aurinha mais cedo, ela falou que queria entrar para a música, o pessoal pode cantar, desde que seja com o microfone desligado, por isso ela ficou brava. Mas independente da idade, depende de tudo, da sua realidade, você é convidado a entrar para essa família Jovem Restaurados. E nas missões e nas capelas aí, tem um pessoal aqui, Felipe, Murilo, Pablo, que é servo, já vai na missão agora sábado à noite verde. Então a gente precisa de gente. Se você quiser participar dos Jovens Restaurados, o convite está aí. Vão ser muito bem-vindos, Jaulinha e todos os crismandos, e muito bem-vindos a essa família Jovem Restaurados. Amém? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. A gente vai encerrar aí, a gente pede isso. Queria convidar você a colocar no seu coração e pedir ao Senhor que reconstrua essa igreja que é você, a primeira igreja sem reconstrução de cada um de nós. Vem e reconstrói. Vem
A gente vai ficar muito feliz em ver esses rostinhos aí nos próximos domingos, às 17h30, no grupo de oração. Tá bom? Deus abençoe cada um. Como o Luiz disse, né? Eu queria pedir desculpa a vocês, porque a gente está um pouco corrido, um pouco com pressa, né? Mas como o padre disse também, né? Igual a gente tentou desmarcar a missão para poder ficar mais tempo com vocês aqui, a gente não conseguiu, porque já estava esperando bastante tempo. E como o padre disse, né? A messa é grande, mas os operários são poucos. Então, a gente ainda não tem uma estrutura que pudesse estar uma parte do grupo aqui, outra parte lá no Morro Branco, mas você é convidado, né? A fazer parte dessa família, assim como o Luiz disse. Ser convidado todo domingo às 17h30 a estar participando conosco do grupo de oração do Jardim Restaurado. Muito obrigado. Gente, essa folhinha branca também serve para vocês anotarem, né, o dia, o nome do grupo que vocês se interessarem, né, porque vocês receberam duas folhinhas. Uma está escrito, tem lugar para você colocar o seu nome e o grupo que você se interessar, né, e vocês vão devolver no final do encontro para a gente. E aí, então, vocês podem anotar se tiverem alguma dúvida, o dia, o horário, o nome do grupo, para vocês não esquecerem, porque são várias pessoas que vão falar, né? Então, até o final, vocês podem esquecer quem falou primeiro. Aí, às vezes eu gostei lá do grupo jovem, mas quando chegar lá no final, eu já não lembro mais. Então, vocês podem anotar também, tá? Boa noite a todos. Eu e o Matheus, a gente está aqui hoje representando a PASCOM, a Pastoral da Comunicação. E as nossas atribuições são basicamente a gente ajuda em divulgação dos eventos paroquiais, através de confecção de cartazes. A gente foi responsável por transmitir as missas e também fazer cobertura dos eventos através de fotos, dentre outras coisas que o Matheus vai explicar daqui a pouco. E é o que o padre falou, quem sabe mexer no Instagram e se sente esse chamado, pode fazer parte da nossa pastoral. A nossa pastoral, infelizmente, tem poucos membros para a demanda do que a gente precisa fazer e seria muito bom poder contar com vocês. Essa parte de mídia social é algo de levar o evangelho para fora. A gente está aqui dentro da igreja e a gente vai ser a imagem da paróquia, dos movimentos, porque a gente também ajuda representando outros movimentos, para quem está fora da igreja, através do Instagram, Facebook, YouTube e os demais projetos que a nossa pastoral também tem. Boa noite, gente. A gente não vai se alongar muito, porque como o padre falou e o Thiago também falou, nós também fazemos parte de outras pastorais, a gente também tem que sair para poder fazer missão na capela lá. E é exatamente isso que a gente vem falando. A gente até teve informação da PASCOM, o padre também teve nas missas anteriores, pescando vocês da Assembleia para poder fazer parte da pastoral, porque a nossa igreja hoje carece de gente. Um exemplo muito prático disso são as transmissões da Santa Missa, que foram fundamentais durante o auge da pandemia, que a gente hoje tem que encerrar por falta de material humano, falta de pessoas, de membros para trabalhar e ainda entrar dentro da pastoral com a gente. Esse trabalho, por exemplo, que está sendo filmado aqui durante a crise, foi até um trabalho solicitado pela coordenação da crise para a gente, que a gente infelizmente teve que negar porque a gente não tinha membro suficiente para poder ajudar. Mas a PASCOM, ela é uma pastoral muito ampla. A PASCOM, para quem não sabe, é a pastoral da comunicação, que envolve basicamente duas funções, a comunicação interna e externa. A externa, como a Thais disse, é representar a voz da igreja. Nós somos a voz da igreja, somos a imagem da igreja para além das portas da igreja. Por exemplo, disse no Instagram, nós somos a paróquia São José, nós somos a matriz São José na internet, no mundo. Mas a gente tem várias funções que podem ser exercidas durante a pastoral e que a gente carece de membro. Por exemplo, tirar foto, fazer cobertura de fotos durante as procissões, durante a missa, por exemplo, que teve do Padre Moisés na posse dele. Nós temos até para você que não quer sair de casa nem nada, a gente tem função. Hoje, uma das coisas que a gente mais carece também é o gerenciamento do nosso perfil do Instagram. Então, se você não tem disponibilidade, não tem tempo, você dentro do conforto da sua casa pode gerenciar o Instagram. Como? Eu não sei fazer nada. Mas você pode responder um direct, responder uma mensagem, você pode curtir, você pode responder, você pode postar uma foto, você pode ajudar a gente a redigir algum texto. Tem várias funções que a gente pode fazer e exercer dentro da PASCOM, isso só usando uma rede social como o Instagram. Mas a PASCOM é muito mais ampla, nós temos que ajudar todas as pastorais, seja a crisma, a catequese, como a gente veio
trabalho na catequese digital durante a pandemia também. Nós temos a cobertura de todos os movimentos e pastorais da igreja. E seria muito ótimo se a gente pudesse contar com a ajuda de cada um de vocês. E a gente não vai se alongar muito, porque já passou muito e a gente está bem atrasado por demissão. Mas qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem deixar notado ali com a Flávia, que ela vai encaminhar para a gente. Pode conversar, pode até chamar a gente no Instagram, que a gente responde vocês. Obrigado. No mais, a preocupação de muitos que a gente viu, né, Matheus, na formação era não saber, eu não sei fazer arte, eu não sei. A gente também está com um projeto de formação para incluir realmente novos membros. Então, além de vocês estarem chegando junto com a gente vai estar passando um pouco do que a gente sabe, que também não é muita coisa, a gente vai aprendendo na prática, para que vocês possam ajudar a gente da melhor forma possível nessa pastoral. E fica aí o nosso convite. Muito obrigada pela atenção. Boa noite. Deixa eu subir porque eu não sei falar sem mim. Meu nome é Anthony. Eu vim aqui apresentar a vocês o novo grupo da nossa paróquia, que é o MEG. O MEG, que é o Movimento Eucarístico Jovem, vai ter início no dia 28 de agosto, com um encontro a partir das 9 horas da manhã, que será o primeiro EACC, Encontro de Adolescentes com o Coração de Cristo. E amanhã, na Secretaria, nós estaremos disponibilizando as inscrições para esse encontro. Então, você que tem entre 12 a 25 anos e quer viver a amizade com Jesus alimentada e modelada pela Eucaristia, venha fazer a sua inscrição. E vocês, pais, que querem que seus filhos se formem jovens com uma profunda amizade com Jesus a serviço da missão da Igreja, comprometidos no serviço da justiça, esta é a oportunidade para seus filhos. Então, levem a eles esse convite. E para vocês que desejam participar desse movimento e desejam saber mais informações, entre em contato com a Secretaria Paroquial e faça sua inscrição. A presença de cada um é muito importante para a gente. Como vocês podem perceber, é um novo grupo, a gente está começando lá de baixo, mas temos a certeza de que com a colaboração de vocês, vamos ser um grupo muito movimentado nessa paróquia. Muito obrigado. Boa noite. Eu hoje estou na coordenação do grupo de oração Amigos do Rei. Já tinha me apresentado aqui antes, mas talvez alguém não tinha estado naquele dia, né? O grupo de oração, ele funciona da seguinte maneira. O Tiago hoje já deu uma pincelada, mas, por exemplo, ele é muito amplo. Não é, eu vou na terça-feira, vou sentar lá, eu vou participar, acabou, vou para casa. Não. São vários ministérios que existem dentro do grupo de oração. Ou seja, tem o Ministério da Promoção Humana, da Comunicação Social, da Intercessão, da Cura-Libertação, da Música e por aí vai. Tem muitos ministérios. Aqui hoje está a Mirella, que faz parte do Ministério de Música, mas que coordena o Ministério de Comunicação Social. Vocês veem como que lá também tem esse negócio de participar de vários ministérios. A Solange coordena o Ministério de Promoção Humana. O que é promoção humana? É a famosa acolhida do grupo de oração. Então, é algo bem amplo que cabe todo mundo, cabe cada um de vocês lá. E uma coisa que eu digo, às vezes as pessoas falam assim, mas por que o grupo não chama o fulano de tal para pregar e ele fala tão bem? Porque na renovação, o grupo pertence à Renovação Carismática Católica. Esse ano nós estamos fazendo 50 anos na Diocese da Renovação. O grupo já tem 26 na paróquia, 26 anos de existência. E a Renovação Carismática ela tem regimentos, ou seja, hoje eu quero inventar isso no grupo de oração, eu vou criar e está tudo certo. Não posso. Tem uma regra a ser seguida. E para um pregador ir lá falar, para pregar no grupo, ele tem que fazer parte da Renovação Carismática Católica,
ou se não, com autorização do nosso coordenador diocesano. Então, é tudo muito regimentado. Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Então, por isso que às vezes as pessoas falam, mas por que o grupo começa com uma animação, depois vem um momento de oração, depois a pregação? Por que não inverte? Porque até isso é regimentado. Então, para vocês terem ideia do quanto a obediência é importante também no grupo de oração. Convido a cada um de vocês a fazerem parte. Temos lugar para todo mundo. Aqueles que já têm filho pequeno, nós também temos o ministério de criança no grupo de oração. Então, não tem desculpa. Todo mundo pode ir participar. E após o grupo, a gente ainda faz aquele lanche partilhado ainda. Vale a pena participar. Aqui, graças a Deus, nós temos 4 pessoas que fazem parte do nosso grupo. Acho que 4, não é isso, Rosiberto? Rosiberto, Mara, Deca e a Marina. Então, tenho certeza que cada um de vocês. Amanhã tem grupo, 7h30 a celebração da palavra e às 8 horas o grupo de oração. Boa noite, eu sou a Paula, quem não me conhece, eu sou coordenadora do grupo de cerimoniários de Sermos do Altar, junto com o Guilherme, só que hoje ele não pôde vir. E vocês podem perguntar, achar que nosso serviço só auxiliar o padre na frente, e eu fico por isso mesmo. Mas está muito além. A gente ficou nervosa. Na missa, o padre celebrando a missa sozinho não tem a mesma beleza do que quando a gente está lá na frente também. Eu não sei se todos participaram da missa ontem, mas tinha aquele liturgia, as velas. Se o padre for celebrar sozinho, não tem mais a mesma beleza. E também na hora do ofertório, que tem que levar as coisas para o altar. Isso. Se o padre sozinho, é difícil. Nós também temos reuniões mensais, no qual a gente discute o andamento do grupo, a gente discute aquilo que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer para servir melhor a Deus. Temos confraternizações, passeios durante o ano, e gostaria muito de contar com todos vocês para estarem participando também, igual a gente daria uma formação. É isso. Boa noite. Eu estava falando com a Sueli, a gente dispensa a apresentação nossa, né? Porque no mês de maio, né, a Crisma teve um projeto de oração com o texto das mulheres durante o mês inteiro e nós rezávamos aqui junto com vocês, né? Mas estamos aqui novamente para falar do texto das mulheres, que já existe há 11 anos na paróquia, mais de 11 anos, graças a Deus, e nós nos reunimos aqui toda segunda-feira, às 6h30 da noite, né? A gente se reunia aqui na igreja, atualmente nós estamos nos reunindo no salão. E o texto das mulheres, o que acontece no texto das mulheres? Apenas rezar o texto. Em obediência a que Nossa Senhora nos pede. Porque eu penso que da mesma forma que ela pediu aos 3 pastorinhos que rezassem o texto, que eram 3 crianças a quem ela apareceu, eu penso que ela continua pedindo isso a nós hoje, que nós também rezemos o texto. E ela diz: rezem, rezem e rezem. Então nós precisamos rezar e rezar muito, né? Se a gente não pode rezar o texto, pelo menos o rosário. E é o que nós fazemos aqui toda segunda-feira. E ficam todos convidados. Quando sentirem necessidade de rezar o texto, quiser rezar conosco, estaremos aqui para recebê-los com muita alegria. Meu nome é Cássia. Eu sempre falo que eu não sou coordenadora, eu sou divulgadora do texto e porque amo Nossa Senhora. Tia Sueli faz parte, a Gracinha
Nós temos outros membros também que fazem parte. Então, nós todas somos coordenadoras, porque nós não coordenamos, nós apenas divulgamos o que Nossa Senhora nos pede. Obrigada. Meu nome é Sueli e eu faço parte, além de fazer parte do texto das mulheres, eu também tenho o grupo Amanhecer com Cristo. Eu falo que eu não sou coordenadora. Todos lá no meu grupo coordenam. Então, o nosso grupo, ele é um grupo de intercessão. Nós intercedemos mais pelos outros do que por nós mesmos. Quando nós sentimos muito fracos, aí a gente vai lembrar que temos que rezar por nós. Mas é um grupo assim, ele funciona todos os dias da semana, de segunda a sábado, menos no domingo, e de 6 horas da manhã, de 6h30 da manhã até as 7h30. 6h30 até as 7h nós rezamos, nós temos um grupo de oração, fazemos orações. E com a chegada do Padre Moisés, ele nos deu o privilégio de receber a comunhão todos os dias. E temos ministros, né, disponíveis para fazer a celebração da palavra para nós. Então, de segunda a sábado, nós temos esse grupo aqui de intercessão. E também recebemos a comunhão todos os dias. Então, vocês ficam convidados. Eu sei que é muito difícil, por isso que nós temos só esse horáriozinho, porque tem gente que trabalha às 8 horas e tem 7h30 já está livre, né? Então, por isso que a gente faz esse horário, de 6h30 até 7h30. E vocês estão convidados. Quem quiser vir conhecer o nosso grupo, tem muita gente que vem conhecer e fica com a gente. Então, quem quiser fazer parte do nosso grupo, é só estar aqui 6h30 todos os dias, tá? Muito obrigado. Próximo. Boa noite. Para quem não me conhece, acho que a maioria conhece, sou a Graça, catequista. Nós fazemos parte da pastoral da iniciação à vida cristã. O objetivo da pastoral da iniciação à vida cristã é iniciar crianças, adolescentes, jovens e adultos à vida cristã. A pastoral da iniciação à vida cristã é dividida em 3 etapas: batismo, crisma e eucaristia. Agora a gente vai ouvir um pouquinho de cada etapa. Boa noite, eu sou a Mabel. Estou aqui, nós duas aqui, Dona Gracinha e eu, tem também o Daniel aí, está perdido, achado aí, né? Tem mais alguns membros da etapa do batismo, né? Como o nome diz, iniciação à vida cristã. Estamos iniciando a vida cristã, a vida com Cristo. E o batismo é a porta de entrada. E nós, né, temos ali a incumbência de formar pais e padrinhos sobre o batismo, sobre a importância do batismo, sobre os padrinhos, a escolha dos padrinhos, sobre a importância dessa escolha dos padrinhos, não é? Também tem o batismo no dia. Então vamos lá. Essa formação, essa informação, ela acontece no primeiro sábado de cada mês, das 14 horas, mais ou menos às 18. É uma tarde que a gente passa aqui com essa formação, essa informação. E tem também toda essa informação sobre o rito do batismo. Esse rito, o batismo, acontecia nos segundos sábados de cada mês. Agora, nesse segundo semestre, né, do ano, ele passou para o último sábado do mês. E acontece às 8h30. Então, é uma vez no mês a formação para pais e padrinhos. E uma vez no mês acontece o batismo. Isso tudo é pré-agendado na secretaria. Ok? E aí também a gente agora está com umas visitas a gestantes. Porque a gente não precisa esperar que a criança nasça para começar essa formação. A gente já pode, né? A gente tem uma novidade nossa agora. E aconteceram poucos, né? Ainda não aconteceram umas, mas os que aconteceram foram gratificantes. O que aconteceu foi gratificante. E a gente já pede até vocês para divulgar. Então, que saibam, né, de gestantes
Se tem a intenção de batizar, já pode procurar a gente para pedir uma visita. Exatamente para isso, uma visita breve. Para informar sobre a escolha dos padrinhos, ajudar na escolha dos padrinhos, né, na importância do batismo, que às vezes chega aqui ainda não está sabendo bem dessa escolha dos padrinhos. Então a gente acha que é importante essa informação antes de ter a criança, né, assim que pensar em batizar, já ter essa informação. Como que pode ser? Quem pode ser os padrinhos? Como pode ser? Quando batizar? Por que batizar a criança? Então é bom saber isso já antes. Então a gente já pede ajuda para vocês já divulgarem as gestantes que têm intenção de batizar. Pode também ir à secretaria fazer um agendamento para a gente fazer essa breve visita. E eu não sei se eu falei os horários, o batismo é às 8h30, no segundo sábado de cada mês. O horário da nossa formação para esses pais e padrinhos. E o nosso batismo é batismo de crianças, tá? A gente forma pais e padrinhos para o batismo de crianças, de adultos não é com a gente. E deixa eu ver o que mais eu queria falar. Convidar vocês, né, para fazerem parte. A última vez que a gente esteve aqui fazendo essa apresentação, a gente ganhou um membro, né? Estão faltando alguns da nossa equipe, da nossa pastoral, nossa etapa. Não tem muitos membros, mas os que temos somos assim, muito fortes, muito unidos, estão firmes e fortes, estamos, mas a gente aguarda vocês. Então, um convite assim, contando com vocês, né, que venham. A gente está precisando muito de gente que possa cantar, músicos que possam tocar instrumentos. A gente está precisando muito para o nosso momento de adoração, para o dia do batismo, está assim, faltam músicos para nós. Ah, mas eu não canto, eu não toco instrumento. Não precisa, podem vir também. Tem de tudo aqui. Desde um servir, um ajudar o padre ali, né, que a gente tem o João, está ali sempre orientando o padre, é que recebe esses pais e padrinhos. Então a gente tem o dia do batismo, precisa de muita ajuda, a gente tem o dia da formação, é um servir, é um ajudar no cafezinho, é um ajudar na hora da partilha. Não é só quem faz, só quem prega. A gente não evangeliza somente falando, né, pregando, a gente evangeliza fazendo, com ação. Então, se tiver disponibilidade, quiser participar ou pelo menos conhecer, podem vir. Precisamos de todos, precisamos que vocês venham, que sirvam. E o sacramento é isso, né? Servir a Deus, fazer parte da igreja de Deus é servir o irmão. Então, o que você quiser, eu não sei o que eu vou fazer. Venha que vai ter alguma coisa para você fazer. Se você se disponibilizar, querer vir. As jovens já se sintam bem-vindos, bem acolhidos aí na nossa etapa batismo. Passar para a Deus. A etapa Eucaristia. Assim como a Mabel falou sobre o batismo e a porta de entrada. A etapa Eucaristia, a gente vai a continuação dessa iniciação dessa criança. A criança na etapa Eucaristia, hoje aqui na matriz, as crianças começam a partir de 6, 7 anos, que é na catequese pré-3. Inclusive tem alguns pais com a criança aqui também. E depois a criança vai acompanhando o itinerário até a primeira comunhão. Termina com a primeira comunhão? Não, a criança passa pela perseverança. Esse itinerário catequético que a gente está falando, quando eu falo assim, mas a Flávia tinha pedido até para a gente dar o dia e o horário de funcionamento da catequese. Porém, a nossa catequese é semanal. Cada dia da semana tem uma turminha de catequese aqui. Como o padre disse, os mesmos rostinhos, a maioria que você vê na etapa Eucaristia, tem na etapa batismo e tem na etapa crisma. Isso quer dizer o quê? Que precisamos de ajuda. Alguns catequizandos que estão crismando hoje, que estão participando, passaram por essa catequese. E fica aqui o convite, quem se identificar, que queira nos ajudar no processo de evangelização das nossas crianças, é só procurar a gente, tá bom? Agora eu vou passar para a Flávia. Então, a etapa crisma, né, fecha aí o ciclo, né, da pastoral de iniciação à vida cristã. A etapa crisma é que vocês estão, né, vivenciando hoje. A gente trabalha para poder dar a formação para vocês para receber o sacramento da crisma. A gente também precisa de catequistas nessa etapa, né? Vocês veem aí que nós somos poucos, porque nós temos um grupo grande e são muitas coisas para fazer.
a gente precisa de ajuda. Hoje vocês estão fazendo, né, a formação, mas terminando, depois de crismados, vocês podem participar como catequistas na etapa crisma, certo? Assim como, né, para a gente poder ajudar na etapa da Eucaristia, na primeira comunhão, a gente tem que ter, assim como o Médio, né, falou aqui, que para vocês participarem do grupo deles, precisa ter a primeira comunhão, né? E na etapa batismo também, né? A gente precisa ser batizado para poder participar. A crisma, né, com relação a dia e horário, a cada ano, dependendo, né, da disponibilidade e do grupo, ela costuma mudar, né? Ano passado foi na sexta-feira, esse ano está sendo na segunda, e existe uma proposta no quadro de que no próximo ano seja no sábado, no final de semana, porque tem pessoas que durante a semana não conseguem fazer, né? Por conta de trabalho, às vezes de faculdade, de estudar. Então, assim, a ideia é que a gente faça um outro dia para dar oportunidade para quem não conseguiu fazer esse ano. Boa noite a todos. Meu nome é André, sou coordenadora do Apostolado da Oração. Bem, o que é o Apostolado da Oração? O Apostolado da Oração é uma rede mundial de oração do Papa, no qual ele nos propõe a cada mês a uma intenção particular para que possamos estar em oração por essa intenção. Assim como também nós fazemos uma reunião assim, de preparação para os novos membros, os que já são membros participam e os que, no caso, vierem também estar participando. Primeiramente, a gente faz uma consagração no Sagrado Coração de Jesus, onde temos a missão de propagar a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, a Eucaristia e o Evangelho. E como o Antônio se apresentou falando sobre o grupo do MEG, esse grupo do MEG será iniciado para os jovens, é dentro do apostolado da oração. Ele faz parte do apostolado. Então, todas as pessoas que tenham feito a primeira comunhão podem participar do apostolado da oração. O apostolado jovem tem um ciclo de idade, né, que é entre os 5 anos, de 12 a 25 anos. No caso do apostolado da oração, qualquer pessoa que tenha feito já a primeira comunhão pode ser membro do apostolado. Nossa reunião acontece todas as primeiras sexta-feiras de cada mês, onde nos reunimos. Temos às 17 horas a Hora Santa, que é a adoração ao Santíssimo. Às 18 horas é a Santa Missa. E logo após temos a reunião. Então fica o meu convite para você que queira participar também do apostolado da oração, vem fazer parte. E só tirando uma ideia, porque temos os jovens também na nossa pastoral do apostolado, porque fica uma coisa muito fechada, assim, dizendo que o apostolado da oração é só para os idosos. Não é só para os idosos. Portanto, que o Antônio também faz parte, se consagrou ao Sagrado Coração de Jesus e faz parte também do apostolado. Temos outros jovens também como membros do apostolado, e fica o meu convite para você que queira vir e fazer parte. Nossa reunião já acontece na primeira sexta-feira de setembro, que vai cair no dia 2 de setembro. Então fica o meu convite e a minha alegria em receber todos vocês. Minha coordenadora é jovem, tem pouco tempo que eu estou na coordenação, vai fazer 2 meses, então estou aprendendo também com os outros membros também e vamos seguir juntos.
noite, meu nome é Adriana, eu faço parte do Pastoral da Colheita. Nós vamos reunir todo mês na segunda terça-feira do mês, só para esse mês de setembro. O seminarista vai dar a palestra para nós, tá? Vai ter a segunda terça-feira do mês. A gente tem só 20 dias que nós estamos nessa colheita, 22 dias na colheita, então a gente não sabe muita coisa, a gente está aí para aprender, mas a gente faz um convite para quem quer se interessar, fazer parte da nossa colheita. Boa noite. Como eles falaram, a pastoral da liturgia era dividida entre a acolhida e essa pastoral, né, que são os leitores e os comentaristas. Porém, agora, o padre fez uma divisão. Eles ficaram, a gente tem duas partes agora. Quem pegar a parte da pastoral da liturgia, ficou com os leitores e os comentaristas. E a pastoral da acolhida é aquela parte dali onde a gente fica ali na porta, acolhendo as pessoas que chegam, passando álcool nas mãos, né? E também a parte da coleta. Então, como eles falaram, né? Podem vir fazer parte. Essa da acolhida, da pastoral da liturgia, a gente continua precisando de leitores, né? E agora, o padre também propôs para a gente que vai ter uma formação. Então, às vezes vocês falam assim, eu não tenho coragem de não dar para poder ler, mas vai ter uma preparação. Então, eu acredito que agora todos vão conseguir ler, né? E não preciso ter vergonha, apesar de ser difícil, mas, né? E a gente vai ter também uma reunião mensal, que a gente não tinha. Então, a partir de sexta-feira agora, já vai ser a nossa primeira reunião na pastoral da liturgia. Então, fica aqui o convite para vocês, quem quiser participar. Inclusive, eu já vi aqui na missa alguns crismandos que já fizeram leitura, né? Vi que fizeram bem, então, vão ficando aí o convite para vocês, tá bom? Boa noite, meu nome é Lara. Eu faço parte da pastoral do Bom Samaritano. Não sou coordenadora. A coordenadora é Leni, que não pôde estar presente. Eu, Zezé e Daniel, fazemos parte do grupo. E o nosso grupo, a gente assiste algumas famílias, em média de 20 famílias mais ou menos por mês. Um domingo por mês a gente recolhe alimento. Esse domingo agora a gente recolheu alimento. E com esse alimento a gente ajuda as famílias necessitadas. Junto com o alimento, a gente também leva palavra, leva carinho, apoio, porque às vezes a gente chega numa casa, a família está precisando de uma atenção pelo fato de ter um doente na família. E aí não tem dinheiro para todo mundo, remédio, não tem dinheiro para comida, e a gente ajuda nessa parte, mas também aquela família, nessa situação toda, precisa de um carinho, de um abraço, de uma palavra amiga, e a gente está aí para isso. Quem quiser fazer parte do nosso grupo, fique à vontade. A gente se reúne uma vez por mês e um domingo por mês a gente faz o recolhimento dos alimentos. A gente faz uma vez por mês, assim, geralmente numa quinta-feira. Mas aí sempre a gente vai vendo no grupo a disponibilidade do pessoal. Mas aí é só procurar a gente, procurar a Elinha, para poder falar que quer participar. Boa noite. Boa noite. Ficou melhor agora. Nós somos bastante pastorais, movimentos que temos aqui na nossa paróquia, mas além, como disseram, às vezes a gente está em mais de um movimento pastoral. Eu estou aqui mais na Rose representando a nossa oração das Mil Marias. Acho que, não sei, tem mais alguém para falar? Tem? Então, tem mais da gente para falar. Mas eu vim, em nome da nossa comunidade, do nosso movimento, convidar a vocês para estar rezando as Mil Marias.
eu acredito que a juventude que está aqui, os mais jovens, que acredito que estejam prestando bastante atenção, deve estar falando, nossa, ela veio aqui convidar a gente para rezar 1000 Ave Marias, mas nós viemos para a igreja e aqui começamos o dia com esse grupo maravilhoso do Amanhecer com Cristo, com a celebração da palavra, e logo após temos Jesus exposto aqui conosco em adoração. Nós adoramos Jesus e rezamos as 1000 Ave Marias. E nós vamos deixar aqui um convite especial para você. Nós estamos aqui com Jesus e com a nossa medianeira de graça, que é Nossa Senhora. Então, especialmente nós viemos fazer esse convite. Venha ver essa experiência de passar 4 horas, 5 horas aqui adorando Jesus, na presença de Jesus e Maria. Não tem como descrever para vocês esse momento. É necessário que você venha participar conosco, sentir essa emoção. Mas eu não consigo ficar mais de meia hora rezando. Não tem problema. Vem fazer a experiência, fica o tempo que você conseguir. Fazer essa experiência com a gente. A gente se reúne todo primeiro sábado, começando às 7 com a celebração. Termina mais ou menos até terminar meio-dia, às 12 horas, mas costuma ir prolongar um pouquinho mais, até 1 hora. Mas assim, fica o convite, aqueles que quiserem participar, pelo menos rezando um terço com a gente. Tá? Convite aí para todos aí. Tá? E vocês vão observar que não é tão difícil assim rezar um terço, e muito menos 1000 Ave Marias. Então fica aqui o convite, até ressaltando também o texto dos homens e das mulheres que vieram aqui já. Vem participar conosco e vocês vão ver que, como eu gostaria de, na idade de vocês, os mais jovens principalmente, conhecer a minha igreja da maneira que hoje está sendo apresentada para vocês. E conhecer as pastorais que viessem a me convidar para fazer parte da pastoral. E hoje, a Crisma está proporcionando isso para vocês. É um momento único, que talvez vocês não possam ter essa explicação em outros, por muitos e muitos anos. Então nós vamos deixar aqui o nosso contato com o pessoal da Crisma e, caso vocês desejem participar, não esqueçam, primeiro sábado de cada mês, sábado dedicado a Nossa Senhora, que a gente deixa aí no coração de vocês esse carinho de Nossa Senhora para vocês e esse convite muito especial para que você venha participar com Jesus e Maria de uma manhã muito especial. Aqui tem muitos rostinhos aqui que participam das 1000 Ave Marias. Graças a Deus, temos bastante pessoas que vêm experimentar e viver essa experiência. Uma boa noite para vocês. Boa noite, gente. Meu nome é João Carlos, mas todo mundo conhece o Joãozinho. Eu tenho pouco tempo de ubaense, tenho 1 ano e pouco, mas aí vim para cá, sou lá do Cunhadinho, aí eu vim para cá, comecei a praticar o texto dos homens. Então, desde o dia que eu vim para cá, eu nunca vou para a Santo dos Homens. Então, todas as quarta-feiras, nós reunimos aqui às 7h30 com a celebração e às 8 horas nós temos o texto dos homens. Não somos muitos não, mas tem dia que chega às 8 homens, no mínimo tem dia que 3, 4, mas fica um convite para vocês. Não tem muitos jovens não, tem bastante mais idosos, mas nós precisamos de alguns jovens no meio, Então fica um convite para vocês. É um horário bem bom, à noite, 7h30 da noite. Aquele que puder vir fazer parte junto com a gente, vem participar, eu acho que vocês vão sentir bem e sejam bem-vindos para participar junto com nós, tá? Fique com Deus e Deus abençoe cada um de vocês que possa continuar essa caminhada. É texto dos homens, não é texto dos idosos, nem dos adolescentes, nem das crianças, texto dos homens, Então todos os homens estão convidados a participar do texto dos homens da quarta-feira.
depósito no banco, tudo isso faz parte da pastoral do dízimo. Diferente das pastorais que passaram até aqui, eu não posso convidá-los para serem do dízimo, porque a pastoral do dízimo é uma pastoral onde os membros são indicados pelo padre. Mas eu posso convidá-los para serem dizimistas, porque dentro da pastoral a gente tem os dizimistas. E o dízimo é o que mantém a nossa igreja. Se hoje a gente está aqui podendo usar um espaço que tem energia, que está bem cuidado pelos funcionários, tudo isso é o dízimo que propõe, né? Então eu posso convidá-los para serem dizimistas. Ah, mas eu não trabalho. Não tem problema, às vezes você recebe uma mesada, ou você lancha todo domingo depois da missa. Você pode tirar uma parte daquilo que você recebe para contribuir com o dízimo. É uma partilha. Nós somos uma família, então cada um tem que ter a responsabilidade com a sua parte. Não importa o valor, desde que seja dado de coração. O que é importante é que seja com compromisso. Por que com compromisso? Porque, como vocês podem observar aí, a gente tem o balancete e ele é contabilizado todo mês. Se eu conto com, por exemplo, a tia Lavínia contribui com R$10. Se eu conto com os R$10 dela todo mês para pagar as contas e tudo que tem dentro da paróquia, ela tem que contribuir com ele todo mês porque eu conto com ele. Se ela deixa de contribuir e mais de uma pessoa vai deixando aquele valor que a gente tem de dízimo, a gente não pode mais contar com ele. Então, o importante é que seja dado de coração e que seja um compromisso. Como vocês podem ser dizimistas? Passando ali no plantão da pastoral de dízimo, preenchendo o cadastro de vocês através do envelope, e aí vocês já vão ser cadastrados como dizimistas da paróquia. Boa noite. Ele não é nem pastoral, nem movimento. É um grupo que até pouco tempo a gente nem fazia parte do conselho pastoral. Deve ter mais ou menos uns 3 meses que o padre incluiu esse grupo no conselho pastoral. Esse grupo foi criado em 19 de setembro, ainda vai fazer um ano agora, 19 de setembro de 2021. Tem quase um ano que ele foi criado aqui na paróquia. Quem trouxe esse grupo para a paróquia foi o padre Marcelo. Ele já trabalhou aqui muitos anos atrás, foi padre aqui da nossa, quando a gente ainda era capela, a gente nem era paróquia ainda. E padre Marcelo ele sempre teve um cuidado, uma preocupação muito grande com as almas mais necessitadas, especialmente com os agonizantes e os pecadores. Se padre Marcelo precisar deixar de se alimentar um dia inteiro para atender confissões, ele vai fazer. Padre Marcelo deixa de dormir durante a noite para visitar o hospital. Padre Marcelo deixa de fazer várias coisas, são necessidades básicas dele para atender alguém que esteja precisando. E com certeza se o Padre Marcelo estivesse aqui, ele estaria até brigando comigo para eu estar falando dele dessa forma, porque geralmente ele nem gosta que a gente eleva tanto isso dele. Mas é importante também a gente ter essa consciência para a gente não achar que às vezes a gente vira a crisma às segundas-feiras, já é muito. Para a gente não achar que sair de casa para participar da missa 1 hora e pouca, eu já estou fazendo muita coisa, já estou cumprindo com a minha obrigação. E a gente às vezes esquece quantas pessoas se doam a sua vida por inteiro na igreja, espalhada no mundo inteiro pela salvação das almas. E aí ele é padrinho do meu filho mais novo. Quando ele trouxe esse grupo para cá, ele pediu para chamar o Padre Moisés para almoçar lá em casa para conversar com o Padre Moisés, porque o Padre Marcelo também é muito obediente. Ele não faria nunca isso sem a autorização do Padre Moisés, que era o administrador paroquial aqui da paróquia na época, e precisava de ter a aprovação do Padre Moisés primeiro. E aí ele pediu
Padre, eu queria deixar os livros, são esse livro aqui, que ele mesmo escreveu, está aqui embaixo, escrito para o Marcelo Nespoli Magalhães. Ele escreveu esse livro, que é um livro que fala sobre a oração pelos agonizantes, pelos doentes. E a princípio era só ganhar esse livro e rezar um terço da misericórdia todos os dias pelos agonizantes. Essa era a missão do grupo, só isso. Rezar um terço da misericórdia todos os dias pelos agonizantes daquele dia. E ele ainda falava assim comigo: Lavínia, aqui morre muita gente assim. Falei: padre, aqui é um problema. Quando começa a morrer, morre um atrás do outro. Aí depois dá um tempo, né? Dá um tempo como sem morrer. Daí a pouco começa o carro do Erlânio, começa a ir na rua, dá até medo. O carro do Erlânio anuncia hoje, amanhã, depois e tal. Ele falou: já pensou? Se a gente conseguisse um grupo com 100 pessoas, seriam 100 terços rezados todos os dias pelos agonizantes daquele dia. Você acha que é fácil conseguir isso lá? Né? Rezar um terço da misericórdia. O terço da misericórdia, se você ainda demorar, você leva 10 minutos para rezar. Conversando com o Padre Moisés, ele apresentando a ideia do Padre Moisés, o Padre Moisés quis associar essa devoção do terço da misericórdia rezado pelos agonizantes à devoção a São José. E ainda demorou um pouquinho mais para iniciar o grupo, justamente por conta de um livro, que aí o Padre Moisés depois conseguiu esse livro aqui, que é um livro de orações, todo ele dedicado a São José. E você tem a obrigação, além de rezar o texto da misericórdia, rezar 3 orações que você escolher a São José. Pode ser o texto de São José, pode ser a consagração de São José, pode ser aquela oração que a gente faz pequenininha: meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor, valei São José. Essa pode ser uma, e assim vai. Mas é só isso? Além disso, a cada dia 19, todo 19 de cada mês, esse livro aqui, que tem o nome das pessoas que assumiram esse compromisso, é colocado ali aos pés de São José e o padre celebra uma missa por esses membros aqui, pelas pessoas que estão aqui, que se colocaram no compromisso, assumiram o compromisso de rezar. E aí, Padre Marcelo deixou uma caixa com 200 livros. 200 livros desse aqui. Ele falou comigo assim: você acha que vai ser pouco? Padre, eu não sei, né? Rezar o texto da misericórdia é fácil. Vamos fazer o seguinte: eu vou deixar 200 livros. Se for pouco, depois você me fala. E a gente preocupar, Padre Moisés também, eu também, Padre, a gente vai pagar isso como? Não. Esses eu vou dar. Presente meu, vou dar. Acontece que o Padre Moisés, no ano passado, no Cerco de Jericó, ele todo dia ele falava sobre esse grupo, que iniciar, quem quisesse, era para procurar a lapinha, para assinar, colocar o nome. Quantas pessoas vocês acham que tem aqui nesse livro? 10. Quantos? 90? 100? 60? 50? Como disse Padre Moisés, o número para ele não importa. Eu participei, eu cheguei até atrasada, eu estou de uniforme, coloquei até essa blusa de cima para os meus alunos de hoje vivemos, eu estou de uniforme ainda da escola. Epa, cadê a corujinha? Epa, a corujinha apareceu. Eu vim da escola agora à tarde, a Graça tinha me passado uma mensagem pedindo para vir ajudar na celebração da penitência com as crianças das capelas. E aí eu saí de casa correndo, já tive um contratempo lá em casa, e vim correndo, cheguei aqui, me espantei que a Graça falou que eram 8 crianças, cheguei aqui, tinham 2. E se vocês
podido viver a experiência que eu pude, que a Graça e a Zeli puderam viver nessa celebração, que parecia que o Padre Moisés estava celebrando uma igreja com mais de 200 pessoas. A mesma alegria que ele celebrou para a turma do ano passado, foi a primeira vez, a turma da terceira etapa, da quarta etapa, com mais de 30, 40 crianças, com a igreja cheia, ele celebrou hoje para 2 crianças, 2 mães e 3 catequistas. Então, ele, como ele falou, realmente não importa a quantidade. Mas eu confesso, e aí outro dia até falei que eu ia comentar isso com o Padre Moisés, da gente até fazer um trabalho de divulgação maior, porque eu confesso que eu, Lavínia, me decepcionei. Porque a gente conseguiu, a princípio, 46 pessoas nesse grupo. Aí depois entrou mais uma e agora tem um mês que entrou mais uma. Então tem um total de 48 intercessores de São José. Onde o que você tem que fazer é rezar o texto da misericórdia todos os dias pelos agonizantes, aqueles que estão morrendo naquele dia, e 3 orações de São José. E aí a gente fica pensando, né? Alguns aqui estão cheios de dúvidas sobre a pastoral, sobre o que fazer, sobre o que vai colocar nesse papel. Não sei o que eu vou escolher, não sei o que eu vou fazer. O padre ainda chegou aqui bravo, falou: quem não entrar em uma pastoral não vai crismar no final do ano. Eu escutei de uma pessoa ali fora falando assim: coitado do padre, eles entram agora, crisma e depois saem. Eu ainda respondi para a pessoa: mas aí é da consciência de cada um. Como ele mesmo disse, ele está fazendo uma outra experiência, porque a do ano passado não deu certo, ele está fazendo de outro jeito. Mas se você vai entrar agora só para você crismar e depois da crisma você vai sair, isso é você com Deus. Mas o que eu quero mostrar para você é que a gente tem tantos trabalhos na igreja e que às vezes são trabalhos tão simples e que mesmo assim as pessoas não querem assumir. As pessoas às vezes, quando veio esse compromisso do grupo de intercessores, falavam assim: mas mais uma pastoral, mais um grupo, mais um movimento, vai pedir dinheiro, vai fazer reunião, é isso e aquilo. Não tem isso nesse grupo. Nós não temos reunião, nós não temos que dar dinheiro. Quando o padre convidou para o conselho pastoral, eu falei isso com ele: padre, eu não sei nem por que o senhor chamou para a gente vir. Porque não tem uma reunião, não tem grupo de WhatsApp com os membros dos intercessores. E mais outro detalhe, que vocês às vezes devem estar pensando assim, associando uma coisa a outra. O texto da misericórdia, 3 horas da tarde. 3 horas da tarde eu estudo. Não tem como rezar. Não. Você pode rezar a hora que você quiser. Padre Marcelo ainda deixou esse horário livre também. Você escolhe manhã, tarde, noite, madrugada, a hora que você quiser, você reza o texto. E só para completar, quem tiver a oportunidade, ou às vezes já tem, porque esse livro já foi distribuído aqui no bar para várias pessoas. Tem vários testemunhos aqui que o Padre Marcelo vivenciou sobre a misericórdia. E eu posso falar para vocês, porque inclusive o meu testemunho do meu pai, né? Que muitos já conhecem, já ouviram falar, também está escrito aqui, que o meu pai, ele hoje só está no céu porque eu tive um Padre Marcelo que largou tudo o que ele estava fazendo para ser o rosto da misericórdia do meu pai, para atender meu pai quando ele estava morrendo. Porque meu pai não vinha à igreja, meu pai não comungava, meu pai não confessava, meu pai era alcoólatra.
Então, se o meu pai recebeu a salvação, foi por conta da graça do Padre Marcelo. E de ainda quando o meu pai, nos últimos minutos da vida dele, quando eu ligo para o Padre Marcelo e falo, Padre, o médico ligou e falou que não tem mais o que fazer. Só um milagre. Ele pede, vem para Itaperuna, mas vem rezando o texto da misericórdia. Então vocês não têm ideia do poder que o texto da misericórdia tem na vida dos agonizantes. Inclusive, só para vocês aprenderem um pouquinho mais, Jesus, no Diário de Santa Faustina, número 1015, ele fala assim: hoje senti, aliás, aqui não é Jesus falando, aqui quem fala é Santa Faustina. Hoje senti quanto precisava de oração certa alma agonizante. Rezei por longo tempo, até senti que já havia falecido. Oh, como as almas agonizantes necessitam de oração. Ó Jesus, inspirai as almas para que rezem com frequência pelos agonizantes. Em outro trecho do diário, Santa Faustina fala que as orações que você faz pelos agonizantes vão servir para você quando você estiver no lugar delas também. Quando for você que estiver passando pelas angústias da morte. Quando for você que estiver agonizando para morrer, e às vezes não tiver como, o padre não está ali por perto, e por conta das suas orações, você também receber a graça. Então fica o convite de quem quiser fazer parte. O compromisso é um terço da misericórdia, todos os dias. Tem outra coisa também importante que o Padre Marcelo deixou bem claro. Você não comete pecado se você não rezar naquele dia, se você se esquecer, se você deixar vai pecado grave, não precisa se confessar por conta disso. É claro que ele pede que você se lembre, tenha esse compromisso de rezar, mas esqueceu, não tem problema. E o compromisso é rezar um terço da misericórdia todos os dias pelos agonizantes daquele dia, qualquer horário que você quiser, 3 orações a São José, e todo dia 19 você é convidado a participar da Santa Missa, que é celebrado por você. Nesse dia não se reza pelos agonizantes. Em cada dia, cada 19 de cada mês, dia 19 de cada mês, a missa é oferecida por você, que passou o mês inteiro rezando pelos agonizantes. Aí a missa tem a intenção de rezar pelos intercessores. Então fica o convite, quem quiser depois fazer parte, até conhecer um pouquinho mais também dessa devoção à misericórdia. E aqui a gente tem não só o meu testemunho, mas outros. Tem várias pessoas aqui que já fazem parte deste grupo. Como o padre disse, às vezes alguns também perguntaram: tia, eu já faço parte aqui as meninas ali também que são casadas perguntaram, já faço parte da renovação, já sou serva do altar, já faço parte do intercessores de São José, posso colocar esses aqui na ficha? Pode, você já faz parte. Não faço parte, quero conhecer, quero fazer parte, quero ver como que é. Venha e faça a visita com todos os grupos que passaram por aqui e deixaram o convite. Então, gente, para a gente encerrar, fica aí para vocês escolherem. O padre pediu só para avisar que quem já faz parte de alguma pastoral pode colocar essa pastoral e esse movimento, esse grupo. Quem mora na zona rural, pode também optar por algum grupo que aconteça lá, porque às vezes é mais fácil, do que vir aqui. Então também pode ser, se já faz parte lá ou se quer fazer parte lá,
né? Mas também não impede de quem já faz parte de um movimento pastoral e queira conhecer outros e participar, também pode, né? Às vezes eu fazia parte dessa, mas eu queria conhecer essa outra que foi falada aqui que eu não sabia que tinha. Então pode também, tá? Uma coisa que, quando a gente falou aqui sobre a pastoral da iniciação à vida cristã, né? Falando sobre batismo, crisma e eucaristia. E o batismo, né, me fez lembrar que nós temos alguns aqui que vão ainda receber o batismo, né? E aí a gente precisa que quem vai ser batizado peça, né, o padrinho, né? A gente, não sei se vocês já escolheram o padrinho de batismo, né? Mas o padrinho de batismo precisa fazer um curso de batismo, né, que acontece no primeiro sábado. Então, como a gente já está aproximando do final do ano, a gente precisa que vocês conversem com o padrinho para que ele faça o curso agora em setembro, no primeiro sábado de setembro, porque aí depois disso, né, a gente já vai organizar as datas para batismo, primeira comunhão, né, que tem que ser antes da Cristo, que é em novembro, tá bom? Então, já fica aí atento, porque a gente já está no final do mês de agosto. Quem vai se batizar, pedir o padrinho para fazer o curso de batismo. É só o padrinho, vocês não precisam. Só o padrinho fazer o curso de batismo no primeiro sábado do mês de setembro. Dia 2, que ela falou, né? Dia 2 de setembro, tá? 3 de setembro, dia 3 de setembro. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Só está marcado para já tem entrevista. Ainda não, eu tenho que marcar com parte. Então, essa proposta é para vocês também conhecerem. Então, assim, você ainda não tem, você ainda não tem a crisma, né? Mas você queria participar da crisma. Você já está aqui de alguma forma, né, junto com a gente, já está conhecendo. Depois de crismar, você pode continuar. No caso por exemplo, o encontro do EACC, não é isso? Dos adolescentes aí, de 12 a 25 anos, vai acontecer agora no dia 28 de agosto, domingo. É para quem já tem a primeira comunhão. Nesse encontro, não vai poder participar quem não tem primeira comunhão. Mas a partir do momento que você fizer a primeira comunhão, aí você já pode participar. A primeira comunhão de vocês que ainda não tem, provavelmente vai ser início de outubro. Tá? Setembro aí, eu tenho que sentar com o padre para organizar as datas, mas provavelmente vai ser em outubro. Não, tem que entregar agora. Depois vocês podem colocar para eu estou em dúvida. Põe os dois nomes aí e depois decide. Mas a gente precisa que vocês entreguem. Até porque a gente tem que organizar para passar para os movimentos, para os representantes, quem vai procurar por eles. Tá bom? Você vai colocar o grupo que você faz parte. Ou se você quiser conhecer outros, também pode pôr. Sim. E aí, gente, porque que eu estou pedindo a fichinha de volta, porque como o padre falou, ele quer que vocês façam essa experiência. E os coordenadores, eles
vão, né, saber quem escolheu. Então, eu quero participar da pastoral do batismo. Então, a Mabel vai receber o meu nome lá e depois ela vai dizer para a tia Lavínia que a Flávia está participando lá da pastoral do batismo, que a Flávia veio conhecer. Então, vocês vão ser acompanhados, né? Eu vou, não é só colocar o nome. Então, se você colocou o nome, é porque você escolheu, tem que ter responsabilidade, né? Vou colocar o nome ali dos intercessores de São José e não vou fazer nada. Eu não vou saber que você não está fazendo nada, mas nós estamos sabendo, né? Nossa consciência é quem manda, né? É o que ela já falou. A gente pode tudo, mas nem tudo convém, né? A Bíblia já diz. Mais alguma? Mais alguma pergunta? Então, quem tiver dúvida entre uma ou outra, coloca as duas, depois decide, entendeu? Mas o nome de vocês vai para essas duas pastorais. E uma das duas você vai se apresentar lá no dia que for, né, que é o dia de encontro da reunião deles, tá? Vamos ficar de pé então? Às vezes, a gente olha para as coisas e acha que é muito difícil. Nesse mundo, a gente tem muitas dificuldades. E às vezes a gente não para observar que Deus dá para a gente mais oportunidades para superar as dificuldades que a gente tem do que as dificuldades, né? Então a gente tem mais oportunidades de superação do que dificuldades. Mas na maioria das vezes a gente enxerga as dificuldades primeiro, né? Jesus disse antes de subir ao céu que ele iria, mas ele não nos deixaria desamparados. Ele deixou o Espírito Santo, que é a nossa força, e a crisma, ela confirma o nosso batismo. E o que a gente recebe no nosso batismo? O Espírito Santo. Na crisma, a gente também recebe a força do Espírito Santo para seguir aquilo que Deus tem para a gente como plano. Se a gente vê muitas dificuldades, é porque a gente ainda não tem em mente, né, essa realidade de que o Espírito Santo habita em nós e é a força que a gente precisa. Então, eu acho que hoje tem muita carinha assustada aqui, né, diante dessa proposta, porque a gente está acostumado, né, a fazer as coisas, né, mais ou menos, colocar sempre a dificuldade na frente, né, daquilo que a gente às vezes tem que ter como obrigação, como responsabilidade. Então, assim, Deus, Ele nos dá muitas opções, Ele nos dá muita oportunidade, mas a gente tem que aproveitar a oportunidade. O Espírito Santo habita em nós, mas se a gente não dá espaço para Ele agir na nossa vida, Ele não vai agir, porque a gente tem livre-arbítrio, não é assim? Então a gente precisa rezar.
E muitas vezes a gente acha que já está rezando o suficiente, porque a gente vem aqui segunda-feira na crisma. Porque a gente vem à missa, fica lá do lado de fora. Às vezes a gente nem vem. Né? Então, assim, tem aquele ditado que diz: comer e coçar é só começar. Não é assim? Quando a gente experimenta as coisas de Deus, também é assim. Então, se a gente começar, a gente vai ver que não é tão difícil quanto parece. Que a gente é capaz de fazer. Porque se Deus deixou, se Deus te convidou, é porque Ele sabe que você consegue. Certo? Então vamos pedir, né, ao Espírito Santo que desperte em nós essa consciência, né, da necessidade da oração, da necessidade de se dedicar mais a Deus, às coisas de Deus, para que Ele nos fortaleça diante das dificuldades que aparecem todas as vezes que a gente se propõe a fazer algo para Deus, que a gente se propõe a servir a Deus. Porque o maligno, ele faz isso. Né? A gente se propõe alguma coisa, eu vou à missão hoje, na segunda-feira, eu vou rezar o texto hoje, alguma coisa vem e não acontece. Né? Então a gente precisa estar sempre lutando, essa luta espiritual. E o Espírito Santo é quem nos fortalece, nos dá, né, mediante as nossas orações, a nossa dedicação, a força para poder guerrear. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até segunda-feira que vem, às 19 horas. Gente, quem colocou também aí o nome não significa que se precisar mudar, se quiser mudar, não possa mudar, tá? Deixe, por favor, a caneta, que é do padre, e entregue o papelzinho aí para uma catequista, tá?